Stephanie Palmer. Bem-vindos à primeira emissão da RFI em português desta quinta-feira, 23 de setembro. A marcar a atualidade, o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, está em São Tomé e Príncipe para uma visita oficial de 5 dias. O presidente de Cabo Verde e o chefe de Estado da Guiné-Bissau discursaram ontem na Assembleia das Nações Unidas. Os presidentes Emmanuel Macron e Joe Biden falaram por telefone ontem e combinaram encontrar-se pessoalmente para discutir a crise dos submarinos. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekolic, já a seguir as notícias. RFI, a rádio do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Chegou ontem a São Tomé e Príncipe o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, que efetua no arquipélago uma visita oficial de 5 dias. Esta visita tem o intuito de reforçar a cooperação diplomática entre os dois países. Mais pormenores com o nosso correspondente Maximino Carlos. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão dispostos a trabalhar juntos no quadro da concertação político-diplomática para potenciar as diversas perspectivas de cooperação que existem enquanto dois países insulares. Esta é uma das intenções do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a sua chegada a São Tomé esta quarta-feira para uma visita oficial de 5 dias. E se falarmos à mesma voz e juntarmos as nossas ambições e propostas no campo internacional, seremos mais fortes. Ulisses Correia e Silva, que já esteve em São Tomé e Príncipe em 2018 como primeiro-ministro, disse que no quadro multilateral, sobretudo no seio da CPLP, União Africana e Nações Unidas, ambos países vão acentuar a concertação político-diplomática. O chefe do executivo cabo-verdiano disse que a relação entre o seu país e São Tomé e Príncipe é muito especial. São Tomé é o país que viu na década de 40 do século passado muitos cabo-verdianos a fazerem este caminho longe e que acolheu comunidades importantes cabo-verdianas que aqui vivem. Temos já uma segunda geração, a terceira geração de cabo-verdianos aqui em São Tomé, o que faz com que essa relação seja muito especial. Os dois países pretendem reativar a comissão mista. Ulisses Correia e Silva conclui a sua visita no domingo. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, na sua intervenção na 76ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, afirmou que a primeira prioridade do arquipélago é combater a pandemia de Covid-19 e pediu mais atenção aos problemas dos pequenos estados insulares. Ouçamo-lo. A primeira prioridade de Cabo Verde é combater a pandemia Covid-19. Ganhos importantes e consistentes têm sido registados, tanto na redução das taxas de transmissão, quanto na taxa de vacinação da população elegível, que já atingiu os 74%, com pelo menos uma dose, sendo nossa meta atingir 85%, totalmente imunizada até o final do próximo mês de outubro. A recuperação económica continua a ser, paralelamente, uma prioridade importante para nós. Nesse âmbito, o impacto do Covid-19 somente exacerbaram as condições pré-existentes, fazendo dos pequenos estados insulares em desenvolvimento os mais afetados pela pandemia. Cabo Verde integra, no seio das Nações Unidas, a Associação dos Pequenos Estados Insulares, a OSIS, que vem advogando a favor dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, medidas de apoio internacional, globais e diferenciadas, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, em cada uma das 3 regiões geográficas de inserção. Tem setores que oferecem oportunidades de crescimento económico em áreas de recursos naturais, do turismo, da economia azul, entre outras. Medidas de apoio ao crescimento são exemplos de medidas que deveriam ser tomadas globalmente em direção aos pequenos estados insulares em desenvolvimento e ajustadas a cada um em particular. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, também falou ontem no mesmo encontro e defendeu que é urgente melhorar a eficiência da ONU para revitalizar a organização na sua globalidade e reiterou a necessidade de apoiar os mais vulneráveis, garantindo a todos os países, sem distinção, um acesso rápido e equitativo às vacinas contra a Covid-19. Ouçamo-lo.
No mundo cada vez mais globalizado, a relevância da existência da Organização das Nações Unidas e de suas agências tornou-se de extrema importância. Perante esta realidade, é urgente melhorar a eficiência da nossa organização e adotar as necessárias reformas em todos os seus órgãos, incluindo o Conselho de Segurança, com vista à revitalização do sistema das Nações Unidas na sua globalidade. Só assim poderemos trabalhar, melhorar na implementação da Agenda 2030, destinada a promover o desenvolvimento humano em todos os seus aspectos, e é preciso apoiar os mais vulneráveis, promover a criação de sistema de saúde adequada e garantir a todos os países, sem distinção, um acesso rápido e equitativo às vacinas. A Guiné-Bissau, que durante vários anos foi apoiado pela comunidade internacional, e em particular pelas Nações Unidas, a CEDEAO, a CPLP, a União Africana, está hoje empenhada na realização concreta de objetivos endógenos, tais como a consolidação da paz no país e a criação de melhores condições de vida para a sua população, dando uma nova esperança à sociedade guinense. Neste contexto, e com o fim do mandato da missão das Nações Unidas, União Gobis, no nosso país, no final do ano passado, quero aproveitar para agradecer o apoio que nos foi prestado e afirmar que hoje estamos a assumir, graças aos nossos próprios esforços, as principais responsabilidades inerentes a um Estado, garantindo a estabilidade política e o normal funcionamento das instituições do país. Passamos agora para Angola. O governo validou na semana passada um decreto instituindo um aumento do valor das propinas a pagar pelos estudantes na ordem dos 15% a 25% nos estabelecimentos de ensino privados e público-privados. Esta decisão, que está a gerar polémica entre as associações estudantis, sucede numa altura em que, por outro lado, os estudantes bolsistas têm vindo a conduzir ações de protesto junto do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo para reclamar 10 meses de bolsas em atraso, uma situação perante a qual o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, expressa a sua incompreensão. Nós não entendemos porquê das voltas do Ministério do Ensino Superior, do INAB, em pagar os bolseiros. Não percebemos porquê de tanta volta, não percebemos porquê de tanta aldrabice. Não há uma explicação lógica para alguém ter uma sanidade mental em altura. Mas nós vamos continuar a pressionar na rua, vamos fazer a vigília. Sexta-feira vamos voltar a fazer a pressão com os bolseiros. O INAB comunica mal, interage mal com os estudantes, com as instituições de ensino. E não resta outra saída senão os bolseiros continuarem a pressionar na rua para que seja efetivamente resolvido os seus problemas. É maldade de quem governa. Se calhar o dinheiro tiraram para fazer seus negócios. Aqui tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É um país que as pessoas não têm sensibilidade, não há respeito pelas leis, não há respeito pelas instituições. É uma selva, no fundo. Bissau 94 FM. Passamos agora para a atualidade internacional. 6 dias depois do anúncio do Pacto AUKUS, que desencadeou uma crise diplomática entre Paris e Washington, os presidentes francês e norte-americano conversaram por telefone ontem à noite. Emmanuel Macron e Joe Biden concordaram em encontrar-se pessoalmente no final de outubro para discutirem as consequências da criação do Pacto de Defesa entre os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. O problema da estratégia geopolítica da França prende-se com a falta de improvisação do governo, aponta o economista Pascal de Lima. Para a França é o grande vazio perder esse contrato económico de 50 mil milhões de euros. Eu acho que é o primeiro contrato ao nível dos impactos económicos, mas isso tudo era possível antecipar isso. Eu acho que o Macron sabia já há 6 meses que esse problema ia acontecer e portanto, o problema é a falta de antecipação, a improvisação constante do governo francês. Bem, é outra questão, mas claro que é uma perda enorme no sentido económico, no sentido da influência geopolítica da França e sobretudo, no sentido que a França agora está totalmente afastada, porque nem tem a ajuda dos europeus, dos alemães e dos suecos, que estavam em concorrência nesse domínio, e nem tem, claro, a ajuda de um aliado histórico que é os Estados Unidos. E como é que fica esta aliança histórica entre a França e os Estados Unidos? Muito fraca agora. Eu acho que a França tem medidas de retorções, mas agora é um pouco tarde. Medida de retorções é falar talvez um pouco, estrategicamente, um pouco talvez com a Rússia. Tentar encontrar rapidamente outros aliados, porque a Europa não tem, os Estados Unidos não têm, a Austrália não tem, etc. E a zona da Ásia-Pacífica agora ainda menos.